A religião, ela é sim um caminho de exercício da espiritualidade, mas ela não é a espiritualidade em si. A espiritualidade, ela tem uma liberdade e uma infinitude, e ela precisa ser exercitada, cultivada. Eu lembro que eu comentei com vocês que existem pessoas dentro das religiões que não estão praticando, não estão cultivando, exercitando a espiritualidade. E tem pessoas fora das religiões, que muitas vezes até se declaram ateus, e que estão exercitando a sua espiritualidade. A base para a gente entender qual é esse exercício da espiritualidade é a transcendência. E o que seria essa transcendência? A transcendência é ultrapassar os limites que estão estabelecidos para você, para sua vida, para sua personalidade. Um desenho de uma carruagem puxada por 4 cavalos, com um homem guiando e um outro homem sentado, né, no passageiro. Então, essa carruagem tem a legendazinha dizendo, né, que ela é o corpo, a carruagem em si é um corpo, o homem que está como passageiro é a alma, o que está guiando a carruagem é a mente, e as emoções são os 4 cavalos que estão levando essa carruagem adiante. Emoções e sentimentos. Quando a gente fala em emoção, a gente está falando de toda e qualquer reação interna aos estímulos externos. Quando a gente consegue racionalizar ou identificar ou nomear essa emoção, então a gente está falando de sentimento. Então, sentimento seria a intelectualização dessa emoção que acontece mediante o estímulo externo. Então, é uma explicação genérica com relação a isso. Agora, esse desenho, ele é muito bacana pra gente entender também a questão da espiritualidade, porque nós temos um corpo material, ele é inegável, ele é palpável. Então, nós somos materiais, nós somos seres materiais. Agora, a alma, ela já é esse passageiro que tá lá dentro, tá dentro do corpo. Então, a alma também faz parte, é como se o corpo fosse a casca da nossa alma. A nossa alma é o quê? É o profundo que nós carregamos para além da nossa matéria. O espírito, para os dogmas religiosos, né, para a abordagem religiosa, vai chamar de espírito, vai chamar de alma também. Mas é algo que já não dá para você visualizar. Quando a gente fala em emoções, a gente visualiza algo acontecendo. Quando a gente fala em sentimento, não. E assim, a emoção, ela passa, mas o sentimento perdura. A gente continua sentindo. Tem uma cena muito bonita no filme Closer, Perto Demais. Eu amo esse filme, já escrevi uma resenha sobre esse filme há muitos anos atrás. E enfim, tem uma cena da Natalie Portman com Jude Law, né? Que ele fala pra ela assim, eu te amo. Aí ela vira pra ele e fala, cadê esse amor? Onde ele tá? Que eu não consigo ver, eu não consigo pegar, eu não consigo fazer nada com ele. Então, pra mim, são só palavras vazias, né? Então, o sentimento, ele vai mais para esse lado do lúdico, do impalpável. Então, ele está muito mais conectado com a alma. Na verdade, o sentimento também pode ser definido assim, como uma reverberação da emoção, né, que é momentânea, que vai passando. Como está guiando essa carruagem é a mente, né? É a mente. E, de fato, a mente, ela é o que nos move, ela é o que nos motiva. A gente pode dizer que a nossa mente é o nosso cérebro. A gente pode dizer que a nossa alma é a nossa psique. Como está dizendo aqui, quando o treinador ou a mente está confundido e não sabe para onde ir, a carruagem, que é o corpo, é impulsionada pelos cavalos, que é a emoção, que automaticamente vão para qualquer direção, né? Vão desenfreados. Apesar do passageiro, né, que é a alma, e aqui ainda coloca consciência de alma. Apesar do passageiro, enquanto o passageiro dorme, inclusive, desculpa. Então, se a nossa consciência dorme, que consciência podemos ter sobre o que estamos fazendo, decidindo ou dizendo? Como pode o treinador ou a mente dar instruções adequadas aos cavalos se não sabe para onde ir? E para saber onde ir, necessita escutar a voz do passageiro, que é a alma, para poder tomar o controle e levar os cavalos na direção desejada. Pensa quantas ações e quantos pensamentos você faz sem usar a sua consciência. E aí eu quero chegar no momento que eu acho importante da gente falar, é presença. A presença, ela é extremamente importante. Mas não a presença de você estar num determinado lugar. Agora que a gente já entendeu essa
esse desenho aqui, né? Estar com o corpo no lugar não significa que você está com a alma naquele lugar, não significa que a sua consciência está naquele lugar. Estou aqui conversando com vocês, eu estou presente nessa conversa. Então a minha consciência está completamente voltada para vocês, para a nossa conversa e para o assunto que a gente está abordando aqui, que a gente está conversando, né? Agora, em muitos momentos da nossa vida, nós estamos com o nosso corpo presente, mas a nossa alma está longe, não está exatamente ali onde nós estamos. Isso acontece porque nós não somos educados a ter essa consciência, né, mais aprofundada de nós mesmos. A gente não tem esse entendimento, esse exercício, essa percepção da nossa consciência. Então a gente está, na maioria das vezes, à deriva. Quando a gente começa a desenvolver essa percepção, quando a gente começa a ancorar a nossa percepção na existência de uma consciência que é nossa e que é superior, a gente está trabalhando a espiritualidade.